Esse canal é feito para você que não gosta de matemática, para você que gosta de matemática, mas principalmente para você que quer entender os conteúdos dessa disciplina tão temida. Hoje a aula é sobre equação do segundo grau. Dividimos em 7 etapas o entendimento e a resolução do que é equação do segundo grau, ok? Então vamos dar início com a primeira etapa. São etapas simples, rápidas, mas que farão você entender por completo o que é uma equação, como resolver, como determinar quantas soluções tem ou não cada solução, ok? Vamos lá então, fiquem para a aula e vamos lá. Então, inicialmente a gente vai falar sobre o que é uma equação, tá? Então, a palavra equação deriva do latim, assim como nossa língua portuguesa, né, tem origem no latim, e no latim existe uma palavra que a gente escreve a equalis, mas lemos equalis. E o significado dessa palavra? Igualdade. Então, fazendo um paralelo, equação é uma igualdade, né? Igualdade entre duas sentenças que apresentam uma ou mais incógnitas. Tudo bem? Então, alguns exemplos de equações. Então, primeiro exemplo, x mais 2 igual a 7. Tá? Tudo que está aqui antes do sinal de igual, a gente fala que está no primeiro membro. Tudo que está depois do sinal de igual está no segundo membro. Outro exemplo, 3x mais 2y igual a 19. Tá? Primeiro membro, segundo membro. X ao quadrado menos 7 é igual a 42. Também temos aqui uma igualdade, uma equação. Primeiro membro, tá? Opa, voltando. Tudo que está aqui antes do sinal de igual ao primeiro membro, tudo que está depois, segundo membro. Outro exemplo, 4x elevado a 3, ou 4x elevado ao cubo, mais 12 igual a 20. Primeiro membro, antes do sinal de igual, os termos que estão antes do sinal de igual. Segundo membro, que estão após o sinal de igual. Tá? Então, primeira etapa, tranquilo, só entender o que é uma equação. Segunda etapa, a gente vai determinar qual o grau de uma equação, ok? Então, qual o grau? A equação é do primeiro, do segundo, do terceiro, do sétimo grau? Como eu faço para fazer isso? Tá, inicialmente, a gente vai só fazer essa diferenciação. Dois casos, equações com mais de uma incógnita, tá? Então, por exemplo, a gente tem 3xy mais 4m, ou mais 4x. Então, esse xy, como essas duas incógnitas estão se multiplicando, então a gente encontra o grau da equação de outra forma. A gente vai somar os expoentes das incógnitas que estão se multiplicando, tá? Aí o grau vai ser o maior expoente desse produto aí. Mas não é o nosso caso, né? A gente vai falar equações que têm uma incógnita, tá? É isso que a gente vai tratar. Então, o grau de uma equação que tem uma incógnita é dado pelo maior expoente da incógnita. Preste atenção nessa definição. O grau de uma equação é dado pelo maior expoente da incógnita. No caso das equações que têm apenas uma incógnita, ok? Então vamos lá. Alguns exemplos para vocês. Então, primeira equação, x mais 2 igual a 7. Só voltando aqui um pouco, lembrando que alguns acham que não tem expoente aqui. Aqui não tem, a gente não escreve expoente 1. Não é necessário, melhor dizendo, tá? Se eu quiser escrever expoente 1, posso escrever. Mas por que a gente geralmente não escreve? Porque quando o expoente é 1, significa que a base vai se repetir uma vez. Então, da própria base. Por isso que a gente não escreve expoente 1. Geralmente, não se escreve, tá? Então, aqui, ó, a pessoa, o expoente não tem. Então, a pessoa vai pensar que é zero. Não, não é que é zero. A gente não escreve expoente 1. Não é necessário. Então, aqui, o expoente é 1. O maior expoente da incógnita é 1. Então, a equação é do primeiro grau. Nesse caso aqui, olha lá, 3x elevado ao quadrado mais 2x elevado à quinta potência é igual a 19, tá? Aqui, então, eu tenho incógnita x. Qual o expoente da incógnita aqui? 2. Incógnita x. Qual o expoente da incógnita aqui? 5. Então, essa equação é do quinto grau. É o maior expoente da incógnita. Outro exemplo,
x ao quadrado menos 3x elevado a 7 mais 4x elevado à quinta é igual a 42. Então, o maior expoente aí é 7, da incógnita. Então, sétimo grau, ok? E nesse caso, pensem um pouquinho aí. Seguindo o mesmo raciocínio, quanto vocês acham, qual é o grau dessa equação, tá? Qual é o grau dessa equação? Então, tem 4x elevado a 3 mais 2 elevado à quinta, que é igual a 20. Com certeza, algumas pessoas pensaram que o grau dessa equação é 5. Lamento falar, mas está errado. Por quê? O expoente, vamos lá pela definição, é o maior expoente da incógnita. Não é isso? Então, aí, ó, essa equação do terceiro grau. Por quê? Porque esse 5 aí, ó, vejam bem, 4x elevado ao cubo mais 2 elevado à quinta, 2 elevado à quinta é repetir a base em forma de multiplicação 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Você faz essa multiplicação, dá 32. Tá vendo? Desapareceu o expoente 5. Então, lembra da definição? O maior expoente da incógnita. Esse 5 não é expoente de incógnita, é expoente de número. Por isso que eu não considero, tá? O grau dessa equação aí, terceiro grau. Ok? Então, só para finalizar essa outra parte, que é para determinar o grau de uma equação, o grau de uma equação, né, é dado pelo maior expoente da incógnita. Claro, a gente está falando quando a equação tem apenas uma incógnita, tá? Vamos lá, então, para a terceira etapa. Então, a gente vai falar sobre a forma geral de uma equação do segundo grau, tá? Então, quando eu dou um exemplo, quando eu mostro uma equação do segundo grau, eu estou mostrando uma. Mas quantas equações do segundo grau existem? Infinitas. Então, a gente tem uma forma geral. Como eu represento todas as infinitas equações do segundo grau que existem, tá? Então, tá aí a definição. Então, eu tenho aqui lá ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Lembrando que esse a aqui, ó, é o coeficiente, é o número que está multiplicando a letra elevado ao expoente 2. A incógnita elevado ao expoente 2. Então, aqui eu coloquei a. Esse a, esses são números reais, tá? A, B e C, sendo que o a tem que ser um número diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque a partir do momento que o a vale a zero, vai ficar zero vezes, não importa quanto vale o x, isso aqui vai dar zero. E vai sobrar só isso. E isso daqui não é uma equação do segundo grau, é a equação do primeiro, que o maior expoente vai ser 1. Ok? Essa equação é do segundo grau? É, se o a for diferente de zero, por quê? Porque o maior expoente da incógnita é 2. Então, a gente diz que é uma equação do segundo grau. Tudo bem? Então, essa é a forma geral, completa, de uma equação do segundo grau. De uma não, de todas, da representação de todas as equações, das infinitas equações do segundo grau. Tudo bem? Então, quem é o A, quem é o B, quem é o C? O A, o B e o C são chamados de coeficientes. Tudo bem? Coeficientes numéricos. Então, quem é o coeficiente A? Então, muita atenção, porque boa parte das pessoas acabam confundindo, pensando que o A sempre é o primeiro termo. O primeiro termo, tá? Eu vou pegar o coeficiente, o número que está multiplicando ali, ou o número, o termo primeiro que aparece, esse vai ser sempre o A. Então, quando eu estou falando do coeficiente A, eu estou falando só do número que está multiplicando a letra elevada ao expoente 2. A incógnita elevada ao expoente 2. Não importa se ele é o primeiro termo, se é o segundo ou se é o terceiro. Isso não importa. Tudo bem? Coeficiente A, então sempre será o número que está multiplicando a letra elevado ao expoente 2. O B. O B é o coeficiente da incógnita que está elevado ao expoente 1. Então, qual é o número que está multiplicando a letra, a incógnita elevado ao expoente 1? Esse é o B. E o C, né, vai ser um número sozinho. Tá? A gente chama de termo independente, que não tem nenhuma letra ao lado dele. Ok? Então, vale a pena lembrar o seguinte, ó. Isolar os termos em um lado da equação antes de determinarmos os valores dos coeficientes A, B e C. Então, quando eu tenho uma equação do segundo grau, eu posso determinar quanto vale o coeficiente A, quanto vale o coeficiente B, quanto vale o coeficiente C.
Mas antes disso, eu tenho que isolar todos os termos de um lado só da equação. O que significa isso? Por exemplo, voltando aqui, ó, eu tenho que deixar todos os termos aqui, tá vendo? Todos os termos de um lado só da equação. Tanto faz, antes do sinal de igual ou depois do sinal de igual. Mas todos os termos têm que estar isolados. Vamos para alguns exemplos aí. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo. Eu tenho lá, 2x menos 19 é igual a menos 3x ao quadrado. Primeira coisa, é uma equação do segundo grau? Essa é a primeira pergunta. Como eu vou determinar? A incógnita x, tem uma incógnita x aqui. Qual o expoente aqui? 1. Incógnita x aqui. Qual o expoente aqui? 2. Opa, é uma equação do segundo grau, porque o maior expoente da incógnita é 2. Só que eu não posso pegar os valores dos coeficientes a, b e c como nessa configuração aqui. Por quê? Eu só posso pegar os valores dos coeficientes a, b e c quando todos eles estiverem no mesmo lado da equação, ou antes do sinal de igual, ou depois do sinal de igual. Então, poderia, por exemplo, aqui, ó, esse menos 3x ao quadrado, como é uma equação, e numa equação eu posso passar um termo do segundo membro para o primeiro, ou do primeiro para o segundo, né? Só que tem uma condição. Qual é essa condição? Ele tem que passar com operação inversa, ok? Então, aqui, ó, eu vou pegar esse menos 3x ao quadrado, tá subtraindo no segundo membro, vou passar ele com operação inversa, vai passar somando. Então, ficou lá, 2x menos 19 mais 3x ao quadrado é igual a zero. Tudo bem? Porque se tudo isso daqui, ó, 2x menos 19 é igual a menos 3x ao quadrado, quando eu passo ele para cá com operação inversa, somando, fazendo a adição algébrica deles, o resultado é sempre igual a zero. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos achar os valores dos coeficientes A, B e C. Então, como eu disse para vocês, o coeficiente A vai ser o primeiro aqui, ó, vai ser 2? Não. Coeficiente A, retomando aqui, ó, coeficiente A, né, é o número, é o valor que está multiplicando a incógnita que está elevado ao expoente 2. Então, aqui, ó, voltando aqui, cadê a letra? Cadê a incógnita elevada ao expoente 2? Está aqui. Qual é o número que está multiplicando ela? 3. Então o coeficiente A vale 3. O B, quem é o B? É o número que está multiplicando a letra, a incógnita, que está elevado ao expoente 1. Aqui é o expoente 1. Então aqui, qual o número que está multiplicando o x aqui? 2. Então B vale 2. E o C é o tal do termo independente, que não tem letra alguma do lado dele, então vale menos 19. Não esqueçam que o sinal faz parte do número. Eu costumo brincar e dizer o seguinte aí, que o A é casado. Por que casado? Porque ele está do lado aqui, ó, da letra elevado ao expoente 2. Tem duas pessoas no pé, a esposa e a sogra. E aqui, ó, o B é noivo. Por quê? É o número que está multiplicando a letra elevado ao expoente 1. Expoente 1, só a noiva no pé. E o coeficiente C é solteiro. Por quê? Não tem letra alguma do lado dele, não tem ninguém pegando no pé dele, tá? Brincadeiras à parte, com as sogras e com as noivas, tá? Vamos lá. Então, aqui, o segundo exemplo. É uma equação de segundo grau? Sim, é uma equação de segundo grau. Por quê? O maior expoente da incógnita é 2. Beleza? Só que eu não posso pegar os valores dos coeficientes nesta configuração. Por quê? Todos os termos têm que estar de um lado só. Tá? Então, esse menos 3x está subtraindo, passo para o outro lado com operação inversa, passa somando, igual a zero. Então, vamos lá. Quem é o coeficiente A? Vou lá pegar, cadê incógnita elevado ao expoente 2? Está aqui. Aí alguns podem estar pensando, mas não tem número nenhum aqui do lado dele. Claro que tem, né? É o coeficiente 1. Gente, não costuma escrever esse coeficiente 1. Por quê? Vamos dar exemplo aqui, ó. Aqui é 3x, aqui é 3 vezes x. Tá? Então, como aqui é 1, 1 vezes qualquer número dá o próprio número. Então, por isso que eu não escrevo coeficiente 1. Mas eu sei que aqui é 1. Como aqui é negativo, então o coeficiente A vale menos 1. B, cadê o coeficiente B? Estou procurando aqui a letra elevada ao expoente 1. Está aqui. Qual o número que está multiplicando essa letra? 3. Então, o coeficiente B é 3. Então, preste atenção que os coeficientes A, B e C são coeficientes, são os valores, tá? E o C é o termo independente, ó. Cadê? Mais 2. Então, o número sozinho aqui é o coeficiente C. Mais um exemplo, aqui todos os termos já estão isolados, ok?
Coeficiente A, vou lá procurar a letra elevado ao expoente 2, está aqui. Qual o número que está multiplicando essa letra? Menos 5. B, tá? Coeficiente B. Ah, cadê a letra elevado ao expoente 1? Está aqui. Qual é o número que está multiplicando essa letra? 1. Termo independente, número sozinho, 9. Ok? Então, terceira etapa concluída. Você está gostando aí? Dá um joinha aí, se inscreve no canal, né? Para que você receba nas próximas notificações quando a gente começar a colocar mais vídeos aí, ok? Vamos lá. Fórmula de Bhaskara. Então a gente vai falar sobre Bhaskara. Quem foi Bhaskara? Foi um matemático que inventou uma fórmula, né, para encontrar as soluções de equações do segundo grau, tá? Essa fórmula serve para encontrar as soluções tanto de equações completas quanto as incompletas. Serve para os dois casos, tá? A gente acaba utilizando mais para as completas, porque as incompletas têm um modo mais rápido de resolver, ok? Mas a fórmula serve para ambos os casos. Tudo bem? Essa aqui é a fórmula original aí, né, de Bhaskara. Não, original, não foi a que ela inventou nessa configuração exatamente, mas a evolução chegou nisso daí, ok? Quem é o x? O x é o valor da incógnita da equação. Então, por exemplo, se eu tenho lá x ao quadrado mais 3x é igual a mais 8 é igual a zero. Então, a incógnita aí é x. Se eu tivesse lá 4m ao quadrado mais 6 é igual a zero. Então, aqui seria m. Ok? Então aqui é a incógnita. Se a incógnita for x, você coloca x. Se a incógnita for m, você coloca m. Se a incógnita for g, você coloca g, tá? Isso aqui, ó, não muda, é a fórmula, tá? Então sempre será menos b, sempre será menos b. Mais ou menos, esse mais ou menos, não pensem que é um valor, é mais ou menos esse valor, um valor aproximado. Não. Esse mais ou menos quer dizer que é o valor positivo e o valor negativo, ok? Raiz quadrada de b ao quadrado menos 4, sempre será menos 4, vezes A, vezes C, tudo isso dividido por 2 vezes A. Essa é a fórmula de Bhaskara, tá? Então, o que a gente percebe aí? Tá? Ó, sendo assim, para determinarmos as soluções da equação, lembrando, o que é o A, o B e o C? São justamente os coeficientes que a gente acabou de aprender como encontrar os valores dos coeficientes numa equação do segundo grau, tá? Então, sendo assim, para determinarmos as soluções da equação, basta encontrarmos os valores dos coeficientes, substituirmos na fórmula e depois calcularmos a expressão numérica que, né, vai ficar quando a gente fizer essa substituição. Tudo bem? Então, quero chamar a atenção para vocês no seguinte, ó. Verifica que aqui eu tenho uma raiz quadrada. Tá? Então, lá, menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo dividido por 2 vezes a. Isso nos leva ao seguinte questionamento. Qual seria o seguinte questionamento? Não sei se vocês pensaram, mas aqui, ó. Esse b ao quadrado menos 4ac, quando eu substituo esses valores, aqui pode dar um valor negativo, tá? Então, você faz esse cálculo, b ao quadrado menos 4ac, e pode dar um valor negativo. Aí eu vou lembrar, tá? Dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Tudo bem? Então, tem esse probleminha aí. Então, o que foi feito? Então, esse questionamento fez com que a fórmula de Bhaskara fosse dividida em duas partes. Tá? Então, eles pegaram a fórmula original, que era assim, com essa configuração, e dividiram em duas partes. O que eles fizeram? Essa parte aqui, ó, de dentro da raiz, tá vendo aqui, ó? Essa letra aqui é uma letra grega, chama delta, então delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Eles retiraram essa parte, tá? E aqui é o restante da fórmula, só que aqui, ao invés de calcular de novo b ao quadrado menos 4ac, como isso é o próprio valor do delta, ele colocou o delta aqui, ou seja, você calcula aqui e depois substitui o valor que você encontrou aqui dentro, ok? Mas isso a gente veremos posteriormente, tá? Então, dividir em duas partes. Então, a primeira parte serve para quê? Numa equação do segundo grau, quando eu calculo o valor do delta, o tal do b ao quadrado menos 4ac, aquele valor que estava dentro da raiz, serve para determinar a quantidade de soluções da equação. Tá? A gente vai ver mais na frente. O que significa isso? Quando eu calculo esse valor, dependendo do valor do delta, a equação pode ter duas soluções
uma solução só ou nenhuma solução, tá? E a gente vai se ater a isso. A segunda parte da fórmula serve para quê? A segunda parte da fórmula, que é essa daqui, serve para determinar os valores das soluções, caso exista. Então, eu calculei o valor do delta, descobri que tem solução, então aí eu utilizo a segunda parte da fórmula. Ok? Então, a segunda parte da fórmula serve para quê? Para a gente encontrar, determinar esses valores, que são as soluções da equação, tá? E a primeira parte serve para quê? O valor do delta. Quando eu calculo o valor do delta, eu vou saber quantas soluções tem. Se tem duas, se tem uma ou se não tem nenhuma, ok? Então, a parte da fórmula de Bhaskara que está sob a raiz quadrada é chamada de discriminante e utiliza uma letra grega, delta, como eu já disse, né, que expressa variação para representá-la. Então, por que variação? Por que a letra delta para representar o discriminante aí, que é o b ao quadrado menos 4ac? Porque ele representa variação. Variação, por quê? Dependendo do valor que o delta der, eu terei duas soluções, uma solução ou nenhuma solução, tá? Então, o valor do delta, ele vai determinar se a equação tem ou não solução e se tiver, se é uma ou se são duas soluções, tá? Então, a importância de fazer o cálculo do delta, tá? Porque muitas vezes eu faço o cálculo do delta, se der um valor que não tem solução, eu não prossigo na segunda parte da fórmula, tá? Agora, se eu calcular o valor do delta e der que tem uma solução, eu já até vou saber, vou partir para a segunda parte da fórmula, mas já sabendo que eu vou ter que encontrar uma solução apenas. E quando tiver duas soluções, vou usar a segunda parte da fórmula, mas já vou estar sabendo que serão duas soluções, ok? Então, essa é a quarta. Agora, vamos lá para a quinta parte, tá? A quinta parte, a gente vai fazer justamente essa a parte do cálculo do delta, a quantidade de soluções, tá? De uma equação do segundo grau. Então, eu já acabei de falar no final da parte anterior que essa quantidade vai ser determinada pelo valor do delta. Então, lá, tem o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, lembrando que ciência é uma fórmula, então é sempre para calcular o valor do delta, o delta é isso, b ao quadrado menos 4ac, lembrando quem é o a, quem é o b, quem é o c, são os coeficientes da equação do segundo grau, ok? Então, o valor do delta determinará se a equação possui ou não solução. E caso possua, quantas são? Tudo bem? Então, como eu vou fazer esse cálculo? Tá? Então, ao calcular o valor do delta, há três valores possíveis. Então, o que é calcular o valor do delta? Você vai lá, acha os coeficientes da equação, A, B e C, aí vem substituir aqui, ó. No lugar do B, você coloca o valor que você encontrou do B, no lugar do A, você coloca o valor do A, e no lugar do C, idem. Ok? Aí você faz esse cálculo. Primeiro você faz a potenciação, depois você faz essas duas multiplicações, e no final, ou soma ou subtrai. Tudo bem? Aí você vai encontrar um valor do delta. Quando você calcula isso, só há três valores possíveis. Quais são esses valores? Ou o delta é positivo, tudo bem? O que é positivo? Todo número positivo é maior que zero. O que eu escrevi aqui, ó. Delta é, ó, essa abertura maior está apontando para o número maior. Delta é maior que zero. Ou seja, quando eu falo que delta é maior que zero, eu estou falando delta é positivo. Só você lembrar lá, reta numérica dos números inteiros. O zero, à direita do zero estão os positivos, à esquerda do zero estão os negativos. Tudo bem? Então, o delta pode dar um valor positivo, um valor nulo, que seria igual a zero, ou um valor negativo, e que é negativo é menor do que zero. Tá? Então, quando você calcula o valor do delta, só há essas três possibilidades. Ou o delta é positivo, maior do que zero, ou o delta é nulo, igual a zero, ou o delta é negativo, menor do que zero. Ok? Então, com base nesses valores, eu vou determinar a quantidade de soluções, né, da equação, se é que existe. Então, falar, delta é positivo. O que acontece quando o delta é positivo? Existem duas soluções reais.
pessoal costuma falar, existem duas soluções reais e distintas. Mas a gente vai simplificar. Quando o delta for positivo, quando o delta for maior que zero, todo número maior que zero é positivo, existem duas soluções. Então, você fez o cálculo do delta, deu um valor positivo? Então, você já sabe que tem duas soluções. Você fez o valor do delta, calculou, deu nulo, deu igual a zero? Então, existe apenas uma solução. Então, o pessoal costuma dizer também que existem duas soluções reais e iguais. Mas se elas são iguais, a gente fala que é uma só. Tá? No primeiro caso aqui, a gente fala existem duas soluções reais e distintas, ou seja, diferentes. A gente fala que existem duas soluções. Tá? Isso quando o delta é positivo. Quando ele é igual a zero, você calculou o valor do delta. Deu zero, existe apenas uma solução. Tá? E quando o delta for negativo? Quando o delta for negativo, não existe solução real. Tá? Lembrando que a gente está trabalhando com o conjunto dos números reais. Tudo bem? Então, se o delta deu negativo, eu vou colocar lá, não existe solução real. Eu preciso partir para a segunda parte da fórmula? Não, porque não existe solução real. Eu não vou perder tempo em fazer esse cálculo, que eu sei que não haverá raiz real. Por quê? Como esse delta deu negativo, vamos lembrar aqui um pouquinho, ó. Quando o delta deu negativo, ele vai ficar aqui dentro da raiz, ó. Dentro da raiz. Então, dentro da raiz vai dar um número negativo. Então, não existe raiz quadrada de número negativo. Por isso que não existe solução real, né, para a equação quando o delta for negativo. Ok? Então, se o delta deu negativo, você vai escrever simplesmente: não existe solução real. Ponto. Acabou. Tá? Exemplos, como eu faço esse cálculo? Então, vamos trazer alguns exemplos aqui. Tá? Então, tem esse primeiro exemplo aqui, ó. A equação x mais 4 é igual a menos 2x ao quadrado. Lembrando que eu não posso pegar os valores dos coeficientes a, b e c, enquanto, né, nessa configuração não posso. Por quê? Porque todos os termos têm que estar de um lado só da equação. Ou tudo antes do sinal de igual, ou tudo depois do sinal de igual. Então, esse menos 2x, eu posso mudar ele de membro? Ele está lá no segundo membro. Está depois do sinal de igual? Pode. Opa, voltando aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar ele com operação inversa para cá. Ele está subtraindo, passou somando. 6x mais 4 mais 2x ao quadrado igual a zero. Vou pegar os valores dos coeficientes a, b e c. Coeficiente a, 2. Ó, por que 2? Cadê a incógnita elevado ao expoente 2? Está aqui. Qual o número que está multiplicando essa incógnita? O 2. O b, cadê a incógnita elevado ao expoente 1? Está aqui. Qual o número que está multiplicando essa incógnita? O 6. E o número sozinho, tá? Solteiro aí, é o C, que vale 4, ok? Aí eu vou lá, pego o que é a delta? B ao quadrado menos 4ac. Sempre será isso. Esse é o delta. B ao quadrado menos 4ac. Então, vou substituir. O B não vale 6? Então, coloquei lá. Tirei o B, coloquei 6. 6 ao quadrado. Menos 4, coloquei esse menos 4 até em vermelho para mostrar para vocês que faz parte da fórmula. Sempre será B ao quadrado menos 4 vezes A. Quanto vale o A? 2. Quanto vale o C? 4. Tá? Aí eu faço primeira potenciação. O que é 6 ao quadrado? É 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Aí aqui eu faço essas duas multiplicações. Posso fazer por partes, como eu estou fazendo aqui, ou já posso fazer direto. Tá? Menos 4 vezes 2 deu menos 8. Esse primeiro é negativo, o segundo é positivo. Sinais diferentes na multiplicação, divisão e eliminação de parênteses, dá negativo. Tá? Deu menos 8. Menos 8 vezes 4 vai dar menos 32. Então ficou. Então, ó, voltando. 6 ao quadrado deu 36. Fiz essas duas multiplicações, deu menos 32. 36 menos 32 deu 4. Tenho 36, devo 32, pago e fico com 4. Esse 4 é positivo. Então, o delta é maior do que zero. Por que o delta é maior que zero? Porque ele deu um valor positivo. O delta é 4. O 4 é maior do que zero. Então, ó, escrevi lá. Ó, esses três pontinhos aqui ó, significa portanto. Está do lado do delta. Portanto, eu tenho que concluir agora. Calculei o valor do delta. Eu tenho que concluir. Qual é a conclusão? É dizer, pô, o delta é maior que zero, ou o delta é menor que zero, ou o delta é igual a zero. Então, acontece isso. Tá? Então, é isso que a gente está escrevendo aqui. Ó.
Portanto, delta é maior que zero. O que significa dizer que o delta é maior que zero? Que o delta é positivo. Então, essa flechinha, essa setinha significa implica, ou seja, qual é a consequência disso, tá? Portanto, delta é maior que zero, delta é positivo. Implica que existem duas soluções reais. Então, quando o delta é positivo, quando ele é maior que zero, duas soluções reais, ok? Por enquanto, a gente fica aqui, tá? Nessa parte. Se existem duas soluções, eu preciso saber quais são essas soluções. Aí a gente vai utilizar a segunda parte da fórmula, mas isso a gente vai deixar para a próxima aula, ok? Mais um exemplo. Então, lá, 9 mais x ao quadrado é igual a 6. Primeiro, essa equação é do segundo grau? É. Tá vendo aqui a incógnita é x, o expoente aqui é 1, incógnita x, expoente 2, maior expoente é 2, equação de segundo grau. Só que eu não posso pegar os valores, os coeficientes, enquanto todos os termos estiverem no mesmo membro. Então, esse 6 passa com a operação inversa, menos 6x. Tá? Então, ficou 9 mais x ao quadrado, menos 6x igual a zero. Vou pegar os valores dos coeficientes a, b e c. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que o a é sempre o número que está multiplicando a letra elevada ao expoente 2. A letra elevada ao expoente 2 está aqui. Qual é o número que está multiplicando? 1. Tá? O B é o número que está multiplicando a letra elevada ao expoente 1. Está aqui a letra elevada ao expoente 1. O número que está multiplicando, menos 6. E o C é o termo independente, o número sozinho, solteiro. Então, 9. Substitua aqui os valores. Uma dica. Quando qualquer um desses valores, A, B ou C, for negativo, você coloque aqui entre parênteses, tá? Substitua. Por quê? Se eu tirar os parênteses daqui, vai ficar menos 6 elevado ao quadrado. Só que só o 6 vai ficar elevado ao quadrado, não o sinal de negativo, tá? Que o B é menos 6. Então, eu coloquei entre parênteses, ok? Então, ficou menos 6 elevado ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 9. Menos 6 elevado ao quadrado, a base é menos 6, o expoente é 2. Então, eu repeti a base duas vezes. Menos 6 vezes menos 6, que dá mais 36. Vou fazer essas duas multiplicações. Fiz essa primeira. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 9, menos 36. 36 menos 36 deu zero. Opa! Portanto, aos três pontinhos lá. Delta é nulo. Delta é igual a zero. O que acontece? Implica. Qual a consequência? A consequência é quando o delta é igual a zero, existe uma solução real. Tá? Então, sempre que você calcula o valor do delta, você tem que fazer essa conclusão. Ó, o delta é positivo, que foi o caso anterior. Então, existem duas soluções reais. Ah, o delta é igual a zero, que é esse caso. Então, existe uma solução real. Tá vendo? Eu coloquei, ó. Portanto, delta é igual a zero. Implica, essa setinha implica, que existe uma solução real. Tá? E, finalmente, o último caso aqui, o último exemplo, coloquei já, a equação já é do segundo grau, todos os termos estão no primeiro membro. Vou pegar os valores coeficientes A, B e C, lembrando, tá aqui, ó, x ao quadrado, então o coeficiente A vale menos 5. 7x, então o coeficiente B vale 7. Menos 3, então C vale menos 3. Substituindo aqui, o B vale 7, então ficou 7 ao quadrado. Menos 4 vezes A, verifiquem que o A é negativo, então coloco entre parênteses para separar o sinal de multiplicação do sinal de negativo. O C também é negativo, também coloquei entre parênteses para separar o sinal de multiplicação do sinal de negativo. 7 ao quadrado, a base é 7, expoente é 2, vou repetir a base duas vezes. 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Tá? Depois, menos 4 vezes 5, vou fazer essa multiplicação aqui, deu mais 20. Multiplicação, sinais iguais, deu positivo. Depois, mais 20 vezes menos 3, vai dar menos 60. Então, ficou 49 menos 60. Verifique o seguinte, primeiro eu faço a potenciação, depois faço as duas multiplicações, só para no final somar ou subtrair, ok? 49 menos 60 deu menos 11. O que significa menos 11? Que o delta é menor do que zero. O delta é negativo. E o que acontece? Então, escrevi lá, portanto, delta é menor do que zero. Delta é negativo. Implica, ou seja, qual a consequência disso? Implica que não existe solução real.
Se não existe solução real, eu não vou utilizar a segunda parte da fórmula. Por quê? A segunda parte da fórmula é justamente para encontrar quais são essas soluções. O que seria a solução dessa equação? Seria um valor para o x, de modo que quando eu substituísse aqui o valor do x e fizesse esse cálculo, o resultado daria zero. Então, nesse aqui, ó, não existe nenhuma solução real. Tá? Então, o exercício pararia por aqui. Ok? Então, só para relembrar, quando o delta, isso é muito importante, tá? Quando o delta é positivo, ou seja, o delta é maior que zero, existem duas soluções. Quando o delta é nulo, ou seja, igual a zero, existe uma solução. E quando o delta é negativo, ou seja, menor do que zero, não existe solução real. Então, de novo, delta positivo, maior que zero, duas soluções. Delta nulo, o delta é nulo, igual a zero, uma solução. Delta negativo, tá? Menor do que zero, não existe solução real, ok? Então é isso aí. Se você gostou, deixa um joinha aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, ok?